Amém. A palavra que eu trouxe hoje, que o Senhor colocou no meu coração, já era para ter sido ministrada há algumas semanas atrás, que era para eu estar pregando aqui. Mas eu tive alguns entreveros, algumas dificuldades e precisei estar em outros lugares. Mas nessa época que eu estava me preparando para pregar aqui, o Senhor me deu um sonho. E nesse sonho eu estava numa calçada. E o Senhor me fez virar e vi uma pessoa. Essa pessoa eu conhecia. Me aproximei. Ela não falou nada, eu não falei nada. E o Senhor me disse: ela conhece a palavra. Ela ora. Ela prega. Mas ela não vive como deveria. Ela vive pela sua própria inteligência, pela sua própria capacidade, pelo seu próprio entendimento. Me virei novamente uma segunda pessoa, também conhecia. E o Senhor me mostrava, ele conhece a palavra e ele ora. Mas ele se move conforme ele acha. Ele anda conforme ele entende a vida dele. Uma terceira pessoa também conhecia Jesus, conhecia a palavra, sabia como orar, mas o Senhor me falava: ela não vive na minha presença, ela está completamente fora, ela nem sabe o que eu tenho para ela. É como se ela dissesse: a vida é assim mesmo, eu vou vivendo. E por último, uma quarta pessoa. Essa pessoa conhecia muito bem a palavra, também orava, e se você perguntasse para ela, qualquer coisa estava na ponta da língua, ela sabia te explicar, ela sabia te falar. Mas o Senhor me mostrava, ela vive pelos seus próprios padrões, pela sua própria razão. Ela vive daquilo que ela entende. Eu acordei desse sonho cansado, sabe? Como se tivesse participado de uma corrida, naquela angústia. Mas eu estava parado no sonho. Todos estavam parados no sonho. Mas eu acordei ofegante. E eu não entendia o porquê daquele sonho. E passei uma semana pensando sobre aquilo, e eu pude ver algumas coisas, características. Todos criam em Deus, todos conheciam a palavra, e nenhum vivia conforme o Senhor tinha para eles. Viviam conforme a razão, conforme o nosso intelecto determina que vivamos, conforme a nossa inteligência nos leva, porque nós temos essa capacidade de discernir para onde eu quero ir, para onde eu não devo ir, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Mas o Senhor nos chama para algo diferente. O Senhor nos chama para perto. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é o nosso Pai. Eu tenho filhos, o que eu gosto, o que eu amo fazer, estar com os meus filhos, com os meus netos, com a minha família. Eu preservo isso, eu amo isso, porque isso é importante para eles, importante para mim. Isso é amor. E o que o nosso Deus tem é amor para dar. Mas como é que nós nos relacionamos com um Deus de amor, se nós não temos um relacionamento com Ele? Um relacionamento superficial,
Se meus filhos tivessem um relacionamento superficial comigo, como eu poderia dar amor para eles? Como eu poderia dar um carinho a mais para eles? Porque eu gosto de abraçar e beijar. Quem me conhece sabe disso. Eu abraço e beijo mesmo. E que chore quem quiser. Até na pandemia eu fazia isso. Então, não há problema. Um pai quer ter relacionamento íntimo, tete a tete, é aquela coisa, presença. Eu nasci em uma família cristã. E eu participava de missas, novenas. E lembrei desse tempo na minha vida. Nesses meses que eu fiquei meio fora da igreja, eu estava em Curitiba. E passei perto da igreja que eu frequentava. E eu só lembrei desse fato na minha vida, porque esse sonho estava na minha mente. Então eu entendi que o Senhor estava me falando para preparar algo, uma palavra para trazer a vocês, para trazer a mim também. Porque o Senhor ministra, todo que prega aqui sabe muito bem disso. O Guilherme pregou aqui hoje uma palavra excelente. E ele sabe, e nós sabemos, nós presbíteros, que quando a gente se prepara para uma palavra, o Senhor primeiro vai ter que ministrar a nós, para que nós estejamos aptos a estar na frente de vocês, porque a responsabilidade nossa com Deus é muito grande, mas a responsabilidade com vocês é muito grande também, porque vocês são filhos do Deus Todo-Poderoso, e como filhos, precisam receber o melhor do Pai. Então nós precisamos ter uma entrega, para que isso seja real para vocês. Então Deus foi me mostrando lá, e me fazendo lembrar de como era a minha vida cristã naquele tempo, adolescência, juventude. Eu participava da igreja, eu frequentava a igreja. A minha percepção de santidade era aquele momento na igreja. Essa era a minha percepção de santidade. Quando eu estava na igreja, era aquele ambiente gostoso ali, tudo acontecia, era a presença de Deus, a minha imaginação e a minha percepção daquele tempo. Mas depois de um tempo eu já não participava mais. Comecei a perceber que isso não fazia diferença. Porque eu apenas participava naqueles dias, naqueles domingos e naquelas quartas-feiras de missa e novenas. E hoje nós temos cultos e cultos, quartas e domingos. Será que nós apenas estamos participando desses momentos? Será que você quer ter uma percepção de santidade somente nesses momentos? Louvor maravilhoso, glória a Deus por esse pessoal, glória a Deus de fato. Um louvor que nos leva ao Senhor, se nós deixarmos, porque eu percebi muitos não se moveram no Senhor. O Senhor estava aqui, queria tocar em você, tocar no teu íntimo, no teu coração, no teu espírito, na tua alma, te fazer sentir a presença dEle, mas você não permitiu. E um louvor maravilhoso. A hora da entrega, a hora de estar desfrutando daquela deliciosa presença. Porque a deliciosa presença de Deus somos nós que fazemos para nós mesmos, não é o público. Somos nós em Deus, quando nós realmente nos entregamos. E eu comecei a perceber que não fazia diferença na minha vida eu estar na igreja. Se eu estava na igreja, eu estava fora da igreja, não fazia diferença. Porque eu via que santidade era para pessoas especiais. Eu não conseguia chegar naquele nível.
Santidade era para padre, para papa, para monge, para pastores. Essa era a minha visão. Eu estava longe. Este é um exemplo pessoal de religiosidade que eu vivia, sem perspectiva, sem visão, sem entendimento. A minha esperança era baseada na minha própria escolha, da minha maneira de viver, na minha própria força. O que Deus tinha para fazer na minha vida eu não enxergava, não dava oportunidades a Deus. Deus estava bem longe na maneira que eu enxergava. Eu enxergava que somente os grandes líderes poderiam ser e tocar em Deus. Eu era apenas um peãozinho que deixa passar, o que acontecer tá bom. Se eu precisar eu vou até Ele e Ele vai me ajudar. Essa era a minha percepção. Essa era a minha vida religiosa. Vejam, nós somos um país cristão. Cristão é aquele que segue a Cristo. Nós não somos muçulmanos, nós não somos hindus, nós somos cristãos. O que é ser um cristão? Cristão é aquele que segue a Cristo. Se nós seguimos a Cristo, nós seguimos a verdade, nós seguimos o amor, nós seguimos os seus mandamentos. Isso é ser cristão. Nós não seguimos a violência, nem a mentira, nem o engano, nem o ódio. Porque embora nós sejamos um país cristão, lá fora existe a violência, existe a corrupção. E por que tudo isso acontece num país cristão? Porque nós estamos vivendo a nossa vida de cristão da mesma forma que eu vivia, muitas vezes só participando do momento da igreja. Hoje eu preciso ir ao culto. Participando de momentos que só vão me trazer alegria naquela hora, naquela história, naquele momento. Mas a hora que eu saio pelas portas, a minha vida é outra. Eu vou viver, eu vou pela minha razão, eu vou pela minha vontade, eu vou pelo meu querer, eu vou porque eu acho, eu vou porque eu vejo. O que nós queremos? Nós todos estamos aqui em igualdade, somos todos filhos do mesmo Deus. O Pai, o nosso Pai é o mesmo. E Deus nos chama para essa noite estarmos aqui, para ouvi-lo e para entender o que Ele espera de nós. O que Deus espera de nós, de fato? A palavra diz lá em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Jesus é a verdade. Na minha religiosidade eu cria em Jesus, mas não sabia qual era o movimento de Jesus, porque eu não tinha um relacionamento com Ele. Eu apenas sabia que existia. E a palavra começa a nos mostrar, vai começar a nos mostrar o que Deus quer falar conosco. Aonde está a base daquilo que Deus quer falar conosco, disso que estou falando com vocês? 1 João 2, de 3 a 6. Ana? 1 João 2, capítulo 3 a 6. João 2. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos.
Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Como é que Jesus andou? Com amor, com carinho, com paz, com tranquilidade, com verdade, com retidão. E nós devemos seguir a Cristo pelos seus mandamentos. Nós precisamos conhecer a palavra, como aquela pessoa, aquela quarta pessoa, ela conhecia a palavra, mas ela não usava a palavra para benefício próprio, ela usava apenas para conhecimento, apenas para ter um diálogo perfeito com alguém. Mas ela não fazia parte da vida dela, porque se ela conhecia a palavra e não usufruía do que a palavra falava, então ela não seguia Jesus Cristo. É mentiroso, diz a palavra. Aquele que é cristão afirma que é cristão deve andar como ele andou, né? Isto prova muitas vezes que a nossa declaração de fé pode estar sendo mentirosa. Quando nos convertemos, começamos a obedecer. É uma verdade. Nós levantamos a nossa mão, aceitamos Jesus como Senhor das nossas vidas. É o começo de uma vida cristã. Você ouve a palavra, você tem o conhecimento da palavra, o poder da palavra te transforma, te faz ver que há algo aí, que Deus está presente. Então eu quero. Então é o início de um relacionamento. É uma obediência, é a primeira obediência que se deve fazer. É uma entrega, eu quero. Agora, vamos ver em Tiago 2, capítulo 19. O que a palavra nos fala? Você que crê que existe um só Deus, muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Crer não é tudo que Deus espera de nós, porque se nós crermos somente, que era a minha função lá no passado, eu só cria, sabe, Deus existe, claro, mas a palavra nos mostra que se nós apenas cremos que Deus existe, nós estamos no mesmo nível dos demônios. Cremos. O fato de saber que Deus existe não alterou o diabo e não altera ao diabo. Ele crê, ele sabe, ele treme, mas não altera o diabo. Quando eu cria, não alterava a minha vida, eu apenas cria. Um cristão de boca. Mas Deus não quer apenas ser uma palavra vazia na minha boca, na tua boca. Deus quer um relacionamento verdadeiro, quer uma entrega real. E é isso que nós precisamos. Relacionamento é obediência, entrega, busca. Não basta só levantar a mão e crer em Jesus. Por exemplo, eu conheço o Aperrina, o apóstolo Rina. Eu tenho muita informação dele. Eu sei que ele mora em São Paulo, ele é casado com a pastora Denise, tem filhos, é surfista nas horas vagas, que ele é muito abençoado, é usado por Deus em curas e maravilhas, que dirige a igreja muito bem, corre para o Brasil e para fora cuidando das igrejas. Eu tenho muita informação do apóstolo Rina, e sei que todo mundo chama ele de Aperrina, mas eu não tenho um relacionamento com ele próximo, íntimo. Eu tenho conhecimento, eu tenho informação.
E cristianismo não é saber tudo de Deus. Nós não podemos dizer somos cristãos se nós só sabemos de Deus. É ter um relacionamento com Ele. Nós não podemos ficar com aquela herança familiar. A minha avó, a minha mãe, meus pais me trouxeram para a igreja, e ali eu conhecia Deus. Mas e hoje? Como você está? Você precisa uma mudança de vida. Você precisa ter algo que mova a tua vida, que te faça enxergar para onde você deve ir, para te fazer enxergar o que você deve fazer, que passo você deve dar. E o único que nos proporciona isso é o Senhor. Não pode ser o meu intelecto, a minha maneira de pensar e raciocinar, a minha capacidade de agir. É o Senhor. Se nós formos lá em Êxodo 20, no deserto, quando Deus chamou Moisés e o povo para o monte, o povo vendo os trovões e os relâmpagos e o som da trombeta e do monte fumegante, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo. Deus veio para prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Deus quer falar com o povo. Deus queria falar com o povo. Deus quer falar hoje com o povo. Mas o que nós fazemos? Nós elegemos um intermediário. Eles elegeram um líder. Elegeram Moisés, o grande líder. Não, Moisés, fala você, eu não quero ouvir a Deus. Eu tenho medo do que estou vendo. Eu tenho medo de trovões, eu tenho medo de relâmpagos, eu tenho medo do que Deus pode fazer comigo. Eu posso morrer se eu for até Deus. Elegemos intermediários para cuidar da nossa vida, da nossa santidade, da nossa presença de Deus, daquilo que Deus quer nos dar. Nós elegemos pessoas para ficarem cuidando de nós. Elegemos líderes, nossos líderes são maravilhosos, eu quero esse para ficar por perto. Mas não é isso que Deus quer. O que o Pai quer de nós? Venha para mim, eu vou cuidar de você. Sou eu o teu Pai, sou eu o teu Deus, sou eu o teu líder. O homem está aqui para trazer para você, ensinar você, levar a você de estar na minha presença, mas sou eu o teu líder que você deve adorar, buscar e crer e se manifestar. Mas nós nos acomodamos. Nós queremos pessoas, infelizmente. Lá em Gálatas 4, no versículo 8 a 9, está escrito assim: antes, quando vocês não conheciam a Deus, isso é que Deus está falando para nós, nos direcionando, não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? E quando nós nos deixamos escravizar? Quando nós não buscamos, quando nós não nos entregamos, quando nós deixamos que o nosso cansaço nos abata e vou ficar por aqui mesmo, não quero nem resolver essa minha vida. Quando nós não temos a vontade de buscar a presença do Senhor. Ninguém confia em quem não conhece. Se eu conheço, eu confio. Para conhecermos a Deus, nós precisamos confiar em Deus e precisamos conhecer a Deus, ter um relacionamento com Deus. Por isso,
O nosso primeiro amor, quando lá atrás nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, levantamos as nossas mãos, o nosso primeiro amor não é o mesmo, porque muitos falam, pô, o meu primeiro amor, vontade de voltar para o meu primeiro amor, Senhor, me traz o primeiro amor. Mas o teu primeiro amor só vai se manifestar quando você se manifestar na presença de Deus. Porque nós paramos, nós não buscamos, nós não nos entregamos, nós não batemos o pé, Senhor, eu quero, eu preciso. Aonde está o Senhor que eu não consigo enxergar? Por que eu não ouço a tua voz? Por que eu não vejo a tua presença? Por que eu não sinto o teu perfume? Você não precisa me falar, mas se eu perguntar para você aqui agora, essa semana você ouviu a voz de Deus? Você sentiu a presença de Deus? O que Deus fez na tua vida esta semana? Porque Deus fala com você todos os dias. Muitas vezes nós não ouvimos. Nós não ouvimos porque tem muito distorção. O pessoal do som sabe. Quando há muita distorção, você não ouve. Quando há muito barulho, você não percebe. Então você precisa estar ali. Você precisa ouvir a voz do Senhor. Se você tem alguma coisa para fazer, algum lugar para ir, alguma tempestade que você tenha que vencer, como é que você vai vencer se você não ouve aquele que resolve todos os problemas, aquele que manda o vento parar, aquele que nos faz perceber que a vitória real e verdadeira está nele? Mas nós ficamos com sono, como muitos aqui estão. Porque o Senhor quer falar conosco e quer dirigir as nossas vidas, mas nós não sabemos buscar, nós não queremos entrar, nós elegemos pessoas para estar no nosso lugar. E não é isso que Deus quer para nós, não é isso que Deus tem para nós hoje, a partir de hoje, a partir de ontem, a partir de manhã, quando o Guilherme trouxe uma palavra maravilhosa para nós. Semana passada, quando esteve o Felipe falando aqui, o outro da manhã que eu não me lembro quem foi, a palavra tem vindo a este púlpito, para nós, porque nós estamos nessa comunidade, nós estamos nessa igreja, nós somos essa família, então Deus fala conosco. Mas o que você tem feito com a palavra que você tem ouvido aqui? E não só com a palavra que você tem ouvido, porque não é ela só não é suficiente para você, porque ela vai fazer você crer, você se mover, mas se você não se mexer, não se mover e não clamar e não buscar, não vai fazer diferença para você. Você vai ser como o Carlos Beliche lá atrás, que andava conforme a sua própria vontade, ia e vinha para onde queria. Quando eu vim para cá, para o Centro-Oeste, eu estava na praia, no Réveillon, na praia. Um amigo meu falou assim, eu vou amanhã, eu vou agora para Goiânia. Eu falei, vou também. E vim embora. Não passei nem em casa. É assim que eu vivia. Para onde eu vou agora? Eu vou para lá. Eu vou para cá. A decisão era minha, eu não perguntava a Deus, eu não exclamava, Deus, o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que sentir, o que eu tenho que pensar, que atitudes eu devo tomar. O Salmo 9 nos fala exatamente o que nós temos que fazer. Os que conhecem, 9 a 10, do capítulo 10, versículo 10, Ana. Os que conhecem o teu nome, confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Deus promete se revelar a quem o busca. Lá em Jeremias 29, de 13 a 14, diz assim,
e é um versículo bem conhecido por nós: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Mas como é buscar de todo o coração? Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Mas Deus não quer ser apenas uma palavra vazia em nossa boca, como eu já disse. E lá em Mateus 7, no versículo 7 diz assim: peçam e será dado, busquem e o encontrarão, batam e a porta será aberta. O Senhor nos dá toda a condição, e nós sabemos dessa condição. Isso aqui para nós não é novidade. Nós sabemos de tudo isso, nós já ouvimos alguém pregando, nós lemos isso na palavra, mas a diferença é que nós não nos movemos. A diferença é que nós não batemos o pé. Senhor, eu não vou deixar essa coisa acontecer na minha vida, na minha família. Não vou deixar que o meu trabalho se esmoreça, se perca. Eu quero uma resposta para isso que estou buscando. É você e Deus, vocês têm que estar ali batendo, batam a porta, como diz a palavra. Batam, eu abrirei se você me buscar. Eu abrirei quando você se entregar de fato para mim. Porque nós conhecemos a palavra. Teve o Flame Games, todos animados. E o que eles foram fazer lá? Além de brincadeiras, eles tiveram quiz da palavra e quiz sobre todas as coisas de conhecimento. Isso é importante. Mas saindo dali, Senhor, e agora? Qual vai ser a minha vida? Eu quero melhorar de emprego, mas eu não consigo chegar lá, eu nem tenho estudo para aquilo lá. Em primeiro lugar, vai estudar, mas bata. Senhor, eu quero, não sei como vai ser. O Senhor vai me dar condição de estudar, vai me dar condição de entrar, vai me dar condição de sair desse que eu estou, sem que isso me abale. Mas nós deixamos que os nossos pensamentos, que as nossas circunstâncias venham contra as nossas vidas. Nós ficamos como é que se diz? Esqueci a palavra agora. Ansiosos, essa é a palavra. Ficamos ansiosos, desesperados por aquilo que está sobre as nossas vidas e não sabemos o que fazer. Choramos, reinamos, brigamos conosco mesmo e não nos movemos porque estamos ansiosos, porque não sabemos o que a palavra fala conosco. Acalma o teu coração, eu estou com você, eu sou teu pai, eu vou te ajudar, apenas fique na minha presença, me busque. É tão simples, mas nós complicamos, porque nós temos medo de fato de ir à presença do Senhor, como diz lá na palavra, trovões e relâmpagos, e eu tenho medo de trovões e relâmpagos e de chuva. Põe alguém lá para ir para mim nessa tempestade, eu vou ficar aqui quietinho no meu calor. E é isso que nos impede de recebermos o melhor de Deus para as nossas vidas. Não há segredo, está tudo revelado aqui. O que falta é a atitude, nossa atitude. Eu trouxe essa palavra porque o Senhor me deu esse sonho, e diante desse sonho eu perguntei: Deus, e agora? O que eu faço com ele? E o Senhor sabia, porque naquela época era para vir pregar e eu não vim, mas o Senhor sabia o que ia acontecer comigo naquela época, naqueles dias. Naqueles dias a minha mãe teve um infarto, perdi meu pai, e muitas coisas aconteceram. O Senhor sabia de todas as coisas. Eu tinha trabalho assim, aos montes, que eu estava fazendo, já todos começados, contratos e tudo mais, e eu precisava estar lá. Virou um rebuliço. E o que eu fiz? Em todo o desespero que estava aquela situação sobre a minha vida, eu fui para o Senhor e falei: Senhor, o que eu faço? Para onde eu vou? Qual que é o primeiro passo que eu tenho que dar? E o Senhor foi, Ele não me falou, mas Ele foi me orientando, eu fui indo, eu fui sendo direcionado aos pouquinhos e tudo se encaixou.
Tinha situações que eu não sabia nem como orar. Eu falava: Senhor, eu não sei mais nem o que orar, o que que eu oro, como eu peço, como é que essa situação vai se resolver, o que que eu faço? E o Senhor colocava no meu coração aquilo que eu tinha que ir fazendo. Ele não me falou, mas Ele colocava e aquilo ia se resolvendo. Então é isso que nós precisamos fazer no meio do caos. Senhor, o que que eu faço? Perguntar a Deus. Mas não é só naquela hora, você precisa ter um caminho, você precisa ter um relacionamento. Minha esposa, linda e maravilhosa, se eu não tiver um relacionamento com ela, vai durar o meu casamento? Não, porque ela é uma fera, a coisa é braba. Eu tenho que ter jogo de cintura para estar com ela, relacionamento, saber para que lado que eu vou. Isso é assim com Deus. Nós precisamos ter os nossos jogadas com Deus. Deus, eu vou por aqui, como é que eu faço para ir por ali? Perguntar, estar, buscar, orar. Se Deus não falar com você, Ele vai fazer você sentir. Antigamente Deus falava comigo no estômago. Não é porque eu sentia fome, é porque quando Deus estava falando que a coisa apertava mesmo. E não era piriri, era uma pressão muito forte. Eu sabia que Deus estava me falando, eu sabia o que eu tinha que fazer. Mas nós precisamos ter coragem de enfrentar trovões, tempestades, porque elas virão sobre nossas vidas, não tem como. Nós vivemos nesse mundo mal, e quando nós saímos daquelas portas, lá só tem o mal. Eu quero que vocês vejam aqui no Salmo 63, de 1 a 3. O rei Davi entendeu o que ele tinha que fazer. Nós conhecemos o rei Davi, nós sabemos que ele é falho, que ele tinha problemas com o caráter dele muitas vezes, mas o principal, o rei Davi fazia. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti. Numa terra seca, exausta e sem água, quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor que a vida. O Teu amor é melhor que a vida. Repita comigo: o Teu amor é melhor que a vida. O Teu amor é melhor que a vida. Enquanto eu viver, Te bendirei e em Teu nome levantarei as minhas mãos. Davi entendia, ele estava na presença de Deus, ele perguntava para Deus: Deus, eu devo subir e lutar com os filisteus? O Senhor falava: vai ou não vai. Se ele tinha: Senhor, esse povo vai me entregar na mão dos filisteus, que ele perguntava para o pessoal. Sim, eles vão te entregar na mão, sai daí. A diferença de Saul para Davi: Saul nada perguntava a Deus, ia para cartomantes, ia para outro mundo, ele ia para a cabeça dele, e ele perdeu tudo. Davi só ganhou o trono, e o trono dele foi eterno, é eterno. Essa é a diferença. O Senhor vai nos mostrando, e nós temos que perceber o que o Senhor está nos mostrando. Por isso que existe esse livro, para nós desfrutarmos. Pode subir, Jaque e Company. Como Moisés lá no deserto, não justifica nós trocarmos isso, não justifica nós trocarmos a bênção de Deus para as nossas vidas por alguma imagem, uma fitinha do Bonfim no braço,
um líder abençoado para beijar a mão, fogueira santa. Não justifica nós trocarmos a presença de Deus por ações que o homem programa para as nossas vidas. O que Deus quer de nós nessa noite é apenas que a gente entenda que Ele é teu Pai, Ele é o nosso Pai, e que Ele é amor, que o amor é melhor do que a vida. O amor dele por nós é maior que a vida. Nós somos filhos amados, e nós somos muito amados, nós somos a menina dos olhos de Deus, e nós queremos participar. É por isso que nós estamos aqui, porque nós queremos o melhor para a nossa vida, mas por que muitas vezes nós não recebemos? É por isso, porque nós não estamos nele, e é todo dia, levante com Ele. Senhor, eu te louvo e te agradeço, bendigo o teu nome, exalto o Senhor, nesta manhã que se inicia, porque o Senhor é o meu Deus. É assim que nós precisamos começar o nosso dia, e deixar Deus agir, porque Ele vai agir a partir daquilo que você disser, daquilo que você falar, daquilo que você expressar com tua boca, e deixa Ele se mover em você. Experimente a agradável presença do Senhor, porque ela é agradável, ela é doce, ela é maravilhosa, ela é deliciosa. Não só nesses momentos de louvores, onde nós pulamos e cantamos, batemos o pé e fazemos folia. Não, experimente no teu dia a dia, experimente no teu a sós. O Senhor está te chamando, vem para mim, eu quero conversar com você. Eu falo com os meus filhos, eu falo a sós com eles. Nós temos uma reunião que nós falamos todos, mas eu converso a sós quando precisa, e Deus faz isso conosco. É você que escolhe a distância que você quer estar de Deus. É você e eu, somos nós que determinamos aonde Deus vai estar nas nossas vidas. Deus está ali todo dia e toda hora, mas somos nós que vamos dar a liberdade de Deus agir. Hoje aqui eu vou fazer uma chamada. Se você quer aceitar Jesus, você vai levantar a tua mão. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, você vai levantar a tua mão. É o começo da obediência. Eu estive em Curitiba enterrando meu pai. Quando eu toquei no meu pai, ele estava gelado. Tudo que o meu pai fez, conquistou, comprou, vendeu, amou, odiou, brigou, tudo que ele fez na vida, tudo que ele construiu na vida, terminou ali. E ele estava levando nada disso para o céu. Nada disso, tudo ficou para o seu filho, para os seus parentes, para a sua esposa, tudo ficou. Ele não pôde levar nada, nada, nada. Ele não está ali, só era um corpo imóvel, mas o espírito dele, a alma dele já tinha ido para o céu. E a única coisa que ele levou foi como o Guilherme pregou hoje pela manhã, aquilo que vem de graça para nós. É a presença de Deus nas nossas vidas, é a nossa entrega que diz: Senhor, eu te aceito como Senhor da minha vida. Essa foi a única coisa que meu pai levou para o céu. E meu pai hoje está no céu, porque ele fez isso. Nada mais importa na minha vida e na tua vida. Essa é a única declaração que é de graça, por amor, porque foi na cruz que Ele deu isso para nós. Mas o que nós estamos fazendo com isso? É apenas uma vida religiosa, sem perspectiva, sem visão, sem entendimento?
ou nós vamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Deus está te chamando para que você desfrute dele. Aonde você quer chegar? É a visão que você tem da tua vida que vai determinar aonde você vai chegar. O louvor vai estar tocando aqui. Eu não vou te chamar aqui na frente, mas eu quero que você fique de pé e comece a falar com o Senhor, o teu Deus, o teu Pai. Comece a falar para Ele: Senhor, a minha vida eu tenho levado dessa maneira, eu tenho levado conforme eu acho, conforme eu penso, conforme eu quero, conforme eu determino. Mas eu quero um relacionamento, eu preciso de um relacionamento. E é isso que o Senhor tem para mim e para você: um relacionamento de amor, de alegria, de paz, de desfrute. Que quando as tempestades vierem, nós possamos subir ao monte. E não precisamos mais eleger líderes, porque o único líder já morreu na cruz por nós e ressuscitou. Esse é o nosso Deus. Ele já nos resgatou da morte. Então comece a falar com o Senhor. Feche os teus olhos. Não se preocupe comigo, não se preocupe com a Jaque e a sua companhia aqui. Se preocupe com você. Se preocupe com você. O que você quer? O que você deseja? Onde você quer estar? O que você espera do Senhor? Deus te ama, o Senhor te ama, e te ama com toda a verdade. Ele não está simplesmente falando eu te amo pela boca vazia, não, Ele está falando eu te amo, eu te quero, eu quero você na minha presença, eu quero você junto comigo. Então não se permita perder o que Deus tem para você. Desfrute daquilo que Deus tem para você. Se você precisa pedir perdão, peça. Se você precisa falar para Deus: Deus, levanta a minha vida, me faz enxergar, me faz ver aonde eu devo estar, me faz ver onde eu estou no Senhor.